Boa noite, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez, missionária Valéria, fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, para dar início a mais esta live ao vivo, como prometido para vocês. Então, você que estiver aí começando a nos ver, vai deixando o seu nome, a cidade de onde você está falando, para que nós tenhamos aí o alcance de onde essas lives estão chegando e para que possamos começar a criar uma família aqui, né, no Facebook, onde juntos vamos compartilhar os ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Por isso, estamos dando início agora à live onde nós vamos estar falando de batalha espiritual. E o tema desta noite é: Satanás bombardeia nossa mente com ideias malignas. Então nós vamos estar falando de batalha espiritual. Você que gosta aí desse tema, vai deixando o seu nome, a cidade de onde você está vendo esta live, e vamos juntos crescer em sabedoria, estatura e graça. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A luta contra o mal. Enfim, fortalecidos no Senhor, no poder de sua força, revestimos-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegidos com a armadura de Deus, a fim de que possamos resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continuaremos firmes. Ficamos, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, pomos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, oramos constantemente no Espírito, prestando vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Oramos também por nós, suplicando que a palavra seja colocada em nossa boca, de maneira que nós possamos anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em nossas algemas somos embaixadores. Que nós o proclamemos com toda a ousadia, como é do nosso dever. Nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele quem nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção. Nós não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga pelas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porém, veremos com nossos próprios olhos, contemplaremos o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo, nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os seus caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão, pois o que se uniu a Deus, o Senhor o livrará e o protegerá, pois conhece o seu nome. Quando nós o invocarmos, ele nos atenderá, na tribulação estará conosco. Ele há de nos livrar e nos cobrirá de glória. Seremos favorecidos de longos dias, e Deus nos mostrará a tua salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Seja bem-vindo, Luiz Ricardo. Estamos unidos mais uma vez para a glória do nome de Jesus. Seja bem-vindo, Edilene Roseno. Que Deus abençoe a comunidade missionária Chamas Abrasadoras, diz a Edileide, também o Rafael. Luiz Ricardo também mandando um abraço para o missionário Rafael. Queremos agradecer vocês pela presença. Muito obrigada. Nos ajude a divulgar esta live para que almas e mais almas possam ser agraciadas pelo carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, que é levar o homem a uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo,
pela formação da consciência. O rosto que a comunidade missionária Chamas Abrasadoras mostra de Jesus é o rosto de Jesus Mestre. Por isso que Deus abençoe você, que você seja alcançado pela glória de Deus. Rosângela Guiar, seja muito bem-vinda nessa live. E vamos estar falando de batalha espiritual. Satanás bombardeia nossa mente com ideias malignas. Então convido você a ficar conosco até o final, onde estaremos no final rezando aí o texto de São Bento, para que nós alcancemos da parte de Deus a nossa libertação. Então damos início agora a essa live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Janaína Leandro, irmã, a paz, reze pelo meu pai e minha mãe e pela minha paróquia de São José Operário. Estamos em oração, Janaína, que Deus abençoe sua vida. Lembrando que nós pedimos que você deixe aí o nome da sua cidade, para que nós possamos saber aonde essas lives estão chegando. Você que também tem um testemunho que é alcançado pela comunidade missionária Chamas Abrasadoras, quando ela esteve aí na sua cidade, deixe o seu testemunho para nós, assim como pessoas estão deixando o seu testemunho. Nós estamos divulgando testemunho sem deixar nome, para que você não seja exposto. Agora, se você quiser, falei, Valéria, coloca o meu nome, né? Mas, caso você não diga nada, nós vamos colocar apenas a cidade que foi alcançada pela força do carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então deixe seu testemunho aí e vamos aí divulgando as maravilhas de Deus. Janaína, que Deus abençoe você. Rosângela Guiar falando de Taubaté. Graças a Deus, alguém de Taubaté. Rosângela, nos ajuda a divulgar essas lives para que as pessoas de Taubaté tenham conhecimento da comunidade missionária Chamas Abrasadoras também. E vamos aí fazer um grande louvor ao nosso Deus pelas maravilhas que Deus tem feito através do carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Então, damos início agora ao tema Batalha Espiritual. Satanás bombardeia nossa mente com ideias malignas. Começamos pelo Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1785, que vem nos dizer: na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho. É preciso a assimilar na fé e na oração e a pôr em prática, examinar a consciência confrontando-a com a cruz de Cristo. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselho dos outros, e somos guiados pelo ensinamento autorizado da Santa Mãe Igreja. Janaína Leandro falando de Caçapava, e Caçapava que tanto é visitada pela comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Deus abençoe a cidade de Caçapava, a cidade de Taubaté, a cidade de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. Vai deixando aí a sua cidade, seu nome, e vamos aí falando durante esta live. Amado, o Catecismo da Igreja Católica diz que na formação da consciência, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Então, nessa batalha espiritual que nós vivemos nos dias atuais, nós precisamos ter a palavra de Deus como luz. É a palavra de Deus que lança luz nas nossas trevas. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz que na formação da nossa consciência, a palavra de Deus é a luz. Precisamos ter a formação da consciência iluminada pela palavra de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica ainda diz no parágrafo 1785 que é preciso assimilar a palavra de Deus na fé e na oração. Então não basta ler a palavra de Deus, não basta ser meros papagaios da palavra de Deus. É preciso que nós assimilemos a palavra na fé. Santa Teresa de Ávila diz que ela queria ser apenas um papagaio da palavra de Deus, mas um papagaio que assimilava a palavra na fé. É preciso acreditar na palavra de Deus, é preciso crer, e após crer, é preciso orar com a palavra de Deus. É pela força da oração que nós somos formados na nossa consciência. É a oração no poder do Espírito Santo que sela em nós aquilo que as Escrituras nos dizem. E é preciso, depois de crer, depois de orar com a palavra, é preciso pôr em prática. Então, precisamos ter esse tripé na formação da nossa consciência: fé, oração e prática.
É assim que venceremos as batalhas espirituais da nossa vida. Então você aí pegue papel, caneta e vá anotando tudo isso. Por isso é de extrema importância na vitória que nós teremos para a glória de Deus. Após lermos as Sagradas Escrituras, precisamos crer na Sagrada Escritura, orar com a Sagrada Escritura e pôr a Sagrada Escritura em prática. Assim, também é preciso examinar a nossa consciência, confrontando a nossa consciência com a cruz de Cristo. Então, é preciso ler as Sagradas Escrituras, é preciso acreditar nas Sagradas Escrituras, orar com as Sagradas Escrituras, pôr em prática as Sagradas Escrituras e confrontar a nossa consciência com a cruz de Cristo. Ou seja, confrontar a nossa consciência com as Sagradas Escrituras para ver se nós estamos vivendo aquilo que as Sagradas Escrituras nos propõem. Para tudo isso, nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a realmente viver aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Após sermos assistidos pelo Espírito Santo, nós somos ajudados pelo testemunho e pelo conselho dos outros. Então, aí algo primordial para nós que estamos vivendo em batalha espiritual. Nós somos ajudados pelo Espírito de Deus. E após sermos ajudados pelo Espírito de Deus, nós também somos assistidos pelo Espírito Santo, me perdoem. Após sermos assistidos pelo Espírito Santo, nós somos ajudados pelo testemunho e pelo conselho dos nossos irmãos. Antes de sermos ajudados pelos homens, nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Amado, isso é muito importante. Quantas pessoas caem nas batalhas espirituais porque ficam com a ajuda dos homens e esquecem que antes da ajuda e do conselho dos homens, nós somos assistidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está acima de qualquer ajuda, de qualquer testemunho, de qualquer conselho humano. Por isso, além da ajuda do testemunho e do conselho dos homens, nós temos, acima de tudo, a assistência do Espírito Santo. E também somos guiados pelo ensinamento autorizado da Santa Mãe Igreja. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos, em primeiro lugar, a assistência do Espírito Santo. Nós temos a ajuda do testemunho e do conselho dos homens. E nós temos o guia, que é o magistério, o ensinamento autorizado da Santa Mãe Igreja, ou seja, a doutrina e a sagrada tradição. Então, nós com todo esse tripé, a assistência do Espírito Santo, a ajuda do testemunho e do conselho dos homens, e o guia, a direção do ensinamento autorizado da Santa Mãe Igreja, que é o magistério e a sagrada tradição, nós podemos superar e vencer as nossas batalhas espirituais. Amém? Mais uma vez, tema desta live, batalha espiritual. Satanás bombardeia a nossa mente com ideias malignas. Então convido você a pegar comigo aí Gênesis 3, versículos de 1 a 6. Gênesis 3, versículo de 1 a 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore
os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido a seu lado, que também comeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a palavra do Senhor diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Olha a revelação que o Senhor nos dá para o tema da batalha espiritual nessa noite. A serpente era o mais astuto dos animais selvagens que Deus tinha feito. Então, meu amado, Satanás é comparado à serpente, porque Satanás age com selvageria nas nossas vidas. Satanás, amado, é comparado a um animal astuto e selvagem. Por isso, as Sagradas Escrituras nos dizem que Satanás lançou dúvida no coração da mulher. E a mulher acolheu essa dúvida no seu coração. Por isso, o ensinamento da Santa Igreja nos diz que foi no campo de batalha da mente que Satanás derrotou Adão e Eva. Na história da queda do homem, usa de estratégias para manter o ser humano preso a uma vida de derrota. Ele criava suas setas inflamadas como pensamentos de dúvida, querendo que o homem questionasse a palavra de Deus. Então, Satanás, ele busca o seu campo de batalha, é a mente humana. O campo de batalha de Satanás, o qual ele derrotou Adão e Eva, foi o campo de batalha da mente. Na história da queda do homem, ele usa de estratégias para manter o ser humano preso a uma vida de derrota. E como que o ser humano fica preso a uma vida de derrota? Quando Satanás lança suas setas inflamadas na mente do homem por pensamentos de dúvida, fazendo com que o homem questione a palavra de Deus. Como ele fez com Eva, quando ele disse: é verdade que Deus proibiu você de comer do fruto da árvore do jardim, do centro do jardim? E Eva disse: não, ele não proibiu, ele proibiu que nós comêssemos do fruto da árvore do centro do jardim. Ou seja, ele colocou dúvida no coração de Eva. Ele lançou as setas inflamadas, as setas selvagens na mente de Eva. E Eva acabou por colocar dúvidas à palavra de Deus. A estratégia atual de Satanás é a mesma. Nos dias atuais, Satanás bombardeia nossa mente, semeando dados inflamados de dúvida e incredulidade, a fim de que haja o questionamento da palavra de Deus e assim nós tornemos a palavra de Deus ineficaz na nossa vida. Então, quando Satanás, o selvagem, ele lança pensamentos de dúvida na nossa mente com relação às Sagradas Escrituras, ele está agindo com selvageria, e ao nós tomarmos na nossa mente essas dúvidas e colocarmos esses dados inflamados em dúvida na nossa mente com as Sagradas Escrituras, Satanás está conseguindo aquilo que ele sempre quis, tornando as Sagradas Escrituras na vida do homem ineficaz. O primeiro erro de Eva foi dar ouvido a Satanás, foi não rejeitar suas mentiras. E ao mentir para Eva, ao contradizer a palavra de Deus, Satanás conseguiu a sua vitória. Porque Eva deu ouvidos a Satanás e não rejeitou as suas mentiras. Eva não estava fortalecida o suficiente para rejeitar os dardos inflamados de Satanás. E a pergunta para nós hoje é: nós estamos rejeitando os dardos inflamados de Satanás, ou nós estamos permitindo, dando ouvido a Satanás,
não estamos rejeitando as suas sugestões, não estamos rejeitando as suas mentiras, e por isso Satanás está contradizendo em nós e tornando ineficaz em nós as Sagradas Escrituras. Amados, é preciso crer nas Sagradas Escrituras, é preciso orarmos com as Sagradas Escrituras, e é preciso colocarmos as Sagradas Escrituras em prática, para que Satanás não bombardeie a nossa mente com os seus dardos inflamados, com as suas setas selvagens, e assim a palavra de Deus não se torne ineficaz em nossa vida. Nós precisamos estar abertos, assim como o ensinamento da igreja diz, o erro do homem moderno é viver derrotado ao dar ouvidos às mentiras de Satanás, ao não rejeitar as suas mentiras, ao argumentar com o inimigo e ao cair em sua armadilha. Ao parar para ouvir Satanás, Satanás tem acesso à mente humana e nos leva à derrota. Nós estamos sendo derrotados pelo demônio quando damos ouvido às suas mentiras, quando não rejeitamos as suas mentiras, quando argumentamos com Satanás como fez Eva e quando caímos nas suas armadilhas. Amados, nos dias atuais, os homens estão dando ouvidos demais a Satanás. O Senhor pergunta para você nessa noite: você tem dado ouvido a Satanás? Você, ao ser bombardeado pela voz do maligno, você tem ouvido ao demônio? Assim como diz as Sagradas Escrituras, nós estamos vivendo derrotados, porque estamos dando ouvidos às mentiras do demônio, porque não estamos rejeitando as mentiras do demônio, e porque estamos argumentando com o inimigo, e porque estamos caindo nas suas armadilhas. É por isso que a derrota de Satanás está vencendo muitos homens modernos. A necessidade dos dias atuais é discernir a voz de Satanás, é conhecer a palavra de Deus, é saber como o inimigo ataca, é enfrentar ao máximo, estreitar ao máximo o nosso relacionamento com Cristo, conhecer a voz de Cristo, considerar como a voz do estranho, do inimigo, do intruso, todo desejo, pensamento que se opõe à palavra de Deus, é reconhecer como proveniente de Satanás, sempre que uma ideia nos fizer duvidar da palavra de Deus e de suas promessas, é recusar a ouvir as suas mentiras, rejeitar suas mentiras no momento em que entra na nossa mente, rejeitar e reconhecer imediatamente os pensamentos que nos impeçam de fazer a vontade de Deus e que nos levem a pecar. Caso contrário, seremos enganados por falsos mestres e falsos profetas, vindo a nos desviar. Esse é o combate, a batalha espiritual dos dias atuais. É preciso, nos dias atuais, discernir a voz de Satanás, conhecer a palavra de Deus, saber como o inimigo ataca, estreitar ao máximo o nosso relacionamento com Cristo, conhecer a voz de Cristo, considerar como a voz do inimigo, do estranho, do intruso, todo desejo, pensamento que se opõe à palavra de Deus, reconhecer como proveniente de Satanás, sempre que uma ideia nos fazer duvidar da palavra de Deus e de suas promessas, recusar a ouvir as mentiras do demônio, rejeitar suas mentiras no momento em que essas mentiras entrar na nossa mente, rejeitar e reconhecer imediatamente os pensamentos que nos impeçam de fazer a vontade de Deus e que nos tende a pecar. Caso contrário, seremos enganados por falsos mestres e falsos profetas, vindo a nos desviar.
Por isso, essa é a batalha espiritual dos dias atuais. Nós precisamos fazer ao contrário de Eva. Nós precisamos fazer aquilo que a Virgem Maria fez. Nós precisamos confrontar a voz do demônio com a voz de Deus. E como nós confrontamos e discernimos a voz do demônio com a voz de Deus? Quando nós soubermos aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Quando nós soubermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amado, se você não tiver um contato com a Sagrada Escritura, se você não tiver um contato com o magistério da igreja, se você não souber aquilo que a palavra de Deus e a doutrina da igreja diz, você nunca conseguirá vencer a Satanás na sua mente. Porque você sempre ouvirá a voz do demônio. Você sempre fará aquilo que o ensinamento da igreja nos diz. Você ouvirá as mentiras de Satanás, você não rejeitará as suas mentiras, você vai argumentar com o demônio e você vai cair na sua armadilha. Por quê? Porque você não sabe discernir a voz de Deus e a voz do demônio. E por que você não sabe discernir a voz de Deus e a voz do demônio? Porque você não conhece aquilo que Deus diz. Você sabe aquilo que o demônio coloca na sua mente. Você ouve a voz do demônio, mas você não ouve a voz de Deus. A voz de Deus se dá a conhecer pelas Sagradas Escrituras e pela doutrina da Igreja Católica. Amado, você precisa vencer as batalhas espirituais. E você só vencerá a batalha no mundo espiritual quando você souber aquilo que Deus te diz. Não só quando você souber aquilo que o demônio te inspira, mas quando você souber aquilo que Deus fala. E Deus fala nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja e na sagrada tradição. Amado, essa é algo que nós precisamos ter na nossa mente. Assim como o ensinamento da igreja nos orienta. Nós podemos vencer a batalha espiritual, a batalha no mundo espiritual. E a batalha no mundo espiritual se dá no confronto entre a voz de Deus e a voz do demônio. Se dá no mundo intelectual. A batalha espiritual se dá na mente, porque o demônio é um espírito. E a voz do demônio se dá no pensamento. A voz do demônio se dá na mente. Por isso, a voz do demônio é intelectual. A voz do demônio se ouve na mente, porque o demônio é um espírito. E a linguagem do demônio é a linguagem intelectual. Por isso, antes de qualquer ação, o demônio se manifesta no pensamento. Ele não pode agir, amado. Ele é um espírito. Ele não tem um corpo. Quem age, inspirados pela voz do demônio, somos nós. Somente nós podemos ter ações concretas. O demônio é apenas um espírito. Ele não tem corpo. Ele precisa de um corpo para concretizar as suas ações. E o corpo que o demônio usa é o corpo do homem, porque ele não tem corpo. O demônio não tem um corpo, ele é um espírito. E ele age e fala na nossa mente. E a forma dele agir de forma concreta é através do nosso corpo, através das nossas ações. Por isso você pode ser tanto o instrumento de Deus quanto o instrumento do demônio. Quem você tem sido? O seu corpo está a serviço de quem? As ações concretas que você tem estão sendo instrumentos do demônio ou instrumentos de Deus? Por isso a igreja nos orienta que nós podemos ser derrotados quando dermos ouvidos às mentiras de Satanás, quando não rejeitarmos as suas mentiras, quando argumentarmos com o demônio e quando caímos na sua armadilha. Ao parar para ouvir o demônio, ele tem acesso à nossa mente e por isso ele nos leva à derrota. Quando a nossa mente assume os seus pensamentos e quando o nosso corpo começa a agir
de acordo com os pensamentos do demônio. Por isso, meu amado, Deus nos diz que ao darmos ouvidos a Satanás, ao não rejeitarmos as suas mentiras, nós contradizemos a voz de Deus que há em nós. Por isso, nem sempre nós podemos dizer que somos templos do Espírito Santo, porque talvez estejamos sendo governados pelos pensamentos do demônio. E ao assumirmos os pensamentos do demônio, não é mais Deus que vive em nós, mas sim nós cedemos o nosso corpo a Satanás, e com ações concretas o demônio começa a agir através de nós. Como o Ministério da Libertação diz, que nós podemos ser demônios em vida, mas a igreja nos diz que somos templos vivos do Espírito Santo. Então eu pergunto para você, você tem sido um templo vivo do Espírito Santo ou você tem sido um demônio em vida, como diz o Ministério da Libertação? Amados, nós precisamos começar a agir segundo Deus. E eu convido você a pegar comigo agora Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 3. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 3. E vamos ver aquilo que o Senhor Jesus diz para nós nas Sagradas Escrituras. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 3. A um estranho, porém, as ovelhas não seguem. Evangelho de São João, capítulo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada um pelo nome e os leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, as Sagradas Escrituras dizem que nós, as ovelhas de Cristo, precisamos fugir da voz do estranho. E quem é o estranho? Quem é o intruso? É o próprio Satanás, com seus dardos inflamados na mente humana, para que coloquemos em questionamento as Sagradas Escrituras. E colocando em questionamento as Sagradas Escrituras, dando ouvido ao demônio, nós passamos a agir segundo aquilo que Satanás nos diz. E agindo segundo aquilo que Satanás nos diz, nós nos tornamos demônios em vida. Por isso o Senhor te chama nessa noite a ouvir a voz de Deus, que se dá nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, no magistério da Igreja. O Senhor te convida a purificar a sua mente pelas Sagradas Escrituras. Amados, há um convite no coração de Deus para que nós, que somos cristãos, vençamos todas as batalhas de Deus. O Senhor deseja que eu e você, nessa batalha espiritual que travamos nos dias atuais, que nós possamos começar a vencer essas batalhas. Que possamos começar a ter intimidade com a palavra de Deus. Comecemos a ter intimidade com as Sagradas Escrituras. Comecemos a ter a nossa mente purificada pela palavra de Deus. E consigamos vencer todas as batalhas espirituais. Assim como a Virgem Santíssima, ela que está aqui agora, orando, intercedendo por nós, nessa batalha espiritual que estamos travando agora, ela diz: fazei tudo o que ele, Jesus, o meu Filho, vos disser. É preciso voltar a ouvir a voz de Deus. Precisamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos vencer as batalhas espirituais. Você, mulher, que aí está conhecendo o movimento Big Me agora, movimento das mulheres, onde
O movimento Big Mia, ele traz para nós recuperar a identidade da mulher cristã. A beleza, a inteligência, a graça, o ser mãe, o amar a Deus, o ser igreja, o amar a Deus acima de tudo. E amando a Deus acima de tudo, vivemos o amor fraterno. Amada de Deus, nós precisamos vencer as batalhas espirituais. Nós não temos como modelo Eva, nós temos como modelo a Virgem Santíssima, aquela que tinha as Sagradas Escrituras na mente. Estamos falando agora de uma batalha que se dá no mundo intelectual, uma batalha que se dá na mente, e a nossa mente precisa ser purificada pela palavra de Deus. Por isso eu convido você a fechar seus olhos agora, e vamos muito devagar fazer essas lives sobre batalha espiritual, para que possamos ser libertas segundo os passos que Jesus nos orienta. Por isso, hoje, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que é preciso assimilar as Sagradas Escrituras. É preciso acreditar nas Sagradas Escrituras. É preciso orar com as Sagradas Escrituras. É preciso pôr em prática as Sagradas Escrituras. E é preciso examinar a nossa consciência, confrontando-a com a cruz de Cristo. É preciso acreditar que nós somos assistidos em primeiro lugar pelo Espírito Santo. Somos ajudados pelo testemunho e pelo conselho dos homens. E somos guiados pelo ensinamento do magistério da igreja. Nós não estamos sozinhos, nós temos um verdadeiro pastor. Nós temos Jesus de Nazaré como nosso mestre. E precisamos vencer as batalhas espirituais, sendo ajudados pelo Espírito, guiados pelo testemunho e pelo conselho dos homens cristãos, e sermos guiados pelo magistério da Santa Igreja. Precisamos acreditar nas Sagradas Escrituras, precisamos orar com as Sagradas Escrituras, precisamos pôr em prática as Sagradas Escrituras e precisamos confrontar a nossa consciência com a cruz de Cristo. É preciso voltar a ouvir a voz de Deus. Eu convido você a partir de hoje, que você faça esse compromisso, você que entra em contato conosco e sempre pede ajuda para a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. A comunidade missionária Chamas Abrasadoras está te dando o segredo espiritual para vencer o campo de batalha da mente, preenchendo os teus pensamentos com as Sagradas Escrituras e com o magistério da igreja. Por isso, nós vamos orar agora, junto com São Bento, sob a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. Primeiro mistério, a cruz sagrada seja nossa luz, 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 a cruz sagrada seja nossa luz. São Bento, rogai por nós.
Não seja o dragão nosso guia, 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 não seja o dragão nosso guia. São Bento, rogai por nós. Retira-te, Satanás, 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 retira-te, Satanás. São Bento, rogai por nós. Não nos aconselhe coisas vãs, 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 não nos aconselhe coisas vãs. São Bento, rogai por nós. É mal que tu nos oferece, 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 é mal que tu nos ofereces. São Bento, rogai por nós. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno, 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 bebe tu mesmo do teu próprio veneno. São Bento, rogai por nós. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo mal de nós, de nossa família, de nossa casa, de tudo que nos pertence, somos agora. E o inimigo que estiver por aqui, saia que nós queremos passar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo mal de nós, de nossa família, de nossa casa, de tudo que nos pertence, somos agora. E o inimigo que estiver por aqui, saia que nós queremos passar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo mal de nós, de nossa família, de nossa casa e de tudo que nos pertence, somos agora. E o inimigo que estiver por aqui, saia que nós queremos passar. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que tanto necessitamos, que vos suplicamos, finalmente vos pedimos, que ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. A cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Bento, rogai por nós. Amados, vamos agora fazer a nossa oração de descontaminação. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus e do seu Espírito Santo, cortamos de nós, de nossa família, de nossa casa, deste local, toda contaminação espiritual, todo dardo de Satanás, toda sua fúria contra nós. Nós ordenamos que vá aos pés da cruz do Senhor Jesus, para que Ele te julgue e te proíba de tocar em cada um de nós. Lavamos-nos junto com os nossos queridos no precioso sangue de Jesus, e tomamos toda a armadura de Deus, e que o Espírito Santo renove em nós a sua unção. Invocamos a intercessão da Virgem Maria Imaculada, dos anjos e santos de Deus, a nosso favor. Renove em nós, Senhor, toda a sua força, todo o seu poder, toda a unção do Espírito Santo, para fazermos sempre a tua santa vontade e alcançarmos a plenitude do seu Espírito Santo. Muito obrigado e louvado seja. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. Ó Cristo guerreiro, tornai-nos uma flecha aguda em suas mãos, e por meio do Espírito Santo, conceda-nos ter olhos de homem para o próximo, olhos de leão contra vossos inimigos, olhos de boi contra nós mesmos e olhos de águia para vós.
pois neste dia desejamos ser um ministro do Senhor, ardendo como uma chama abrasadora. Purificai-nos e guardai-nos na tua aljava, que é o Imaculado Coração de Maria, e estando nós possuídos por ti, ó Espírito Santo, possamos nos tornar uma arma poderosa para que no tempo oportuno o Senhor possa nos usar para ferir o inimigo, dando-nos a palavra e a força, arremessando-nos pelo arco do Espírito Santo, para operar maravilhas e transpassar os seus inimigos, e a todos aqueles a quem nós fomos enviados pelo Altíssimo com grande poder, com grande força e virtude, tão esplêndida, que hão de se comover todos os espíritos e todos os corações, nos lugares aonde chegarmos, pois o Senhor Jesus quer que sua mãe seja mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Que nós possamos voar aos ares ao menor impulso do Espírito e romper o véu deste mundo com a palavra de Deus e da vida, com vossa boca e com vossa sabedoria, bradando sempre contra o pecado e clamando contra o mundo, a qual nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. Assim, com Maria, em Maria e por Maria, sabemos que venceremos todas as batalhas de Deus. Amém, amém, sempre. Então, amado, hoje você aprendeu um pouco mais sobre batalha espiritual. O parágrafo que nós contemplamos do Catecismo da Igreja foi o parágrafo 1785. A palavra de Deus foi Gênesis 3, de 1 a 6 e João 10, de 3 a 5. Por isso que você possa ouvir essa live e nos ajudar a compartilhar para que muitas almas sejam alcançadas pelo carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Levar ao homem uma vida na graça pela efusão do Espírito Santo através da transformação da consciência. Por isso, o rosto que nós mostramos de Jesus a você é o rosto de Jesus Mestre, onde, formados na nossa consciência, nós conseguiremos vencer todas as batalhas de Deus. Por isso, você que está participando conosco, seja muito bem-vindo. Luciano, que acabou de entrar, boa noite, Luciano, que a intercessão de Nossa Senhora esteja sobre a tua vida. Nos ajude a compartilhar esta live, onde o tema desta noite foi Batalha Espiritual. Satanás bombardeia nossa mente com suas ideias malignas. Onde você aprendeu o que você precisa fazer para combater as ideias malignas do demônio. Estaremos fazendo aí amanhã a parte 2 desta formação. Por isso que Deus abençoe você, nos ajude a compartilhar. Estamos unidos em oração aí com você, para que possamos juntos glorificar a Jesus. Encerrando esta live mais uma vez, missionária Valéria, como fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Você que quer nos levar para a tua cidade aí em missão, é só entrar em contato conosco e vamos dizer a você tudo aquilo que é preciso. Será um prazer estar orando e compartilhando com você as maravilhas de Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Salve.